Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre certificações Linux, né? Sobre as certificações da LPI, mais precisamente. Eu sei que muita gente que me acompanha aqui é aluno de algum dos meus cursos, né? Principalmente os cursos preparatórios para a certificação LPI C1 e LPI C2. Vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos abordar um pouco mais sobre isso e falar sobre toda a trilha de certificações que a LPI tem, ok? Então eu vou usar essa apresentação que eu tenho aqui, que é uma apresentação que eu peguei da própria LPI, de um webinário, de uma apresentação que a própria LPI fez. E eu vou usar ela para explicar qual é essa trilha de certificações deles. Tá? Vou até diminuir um pouco aqui a minha imagem, para não ficar em cima das coisas aqui. Tá. Pronto. Então, o que a gente tem aqui? Né? Professional Certification Track, tá? Que são as certificações profissionais, e a Educational Certificate, que são as certificações de nível educacional, digamos assim, da LPI. Tá? Que a gente tem? Vamos começar aqui pela Linux Essentials, que apesar de ser a certificação mais básica, é uma das mais recentes. Tá? Originalmente a LPI tinha a LPI C1, a LPI C2, a LPI C3, e com o tempo ela foi desenvolvendo e vem desenvolvendo outras certificações. E a Linux Essentials veio para suprir uma demanda de algo mais básico, de algo mais, como o próprio nome diz, essencial. Tá? O que a LPI Essentials aborda? É uma certificação, né, que aborda o básico de software livre, o básico de open source, o essencial sobre Linux, sobre o que é o kernel, sobre o que é uma distribuição, o que é o sistema operacional em si, sobre as interfaces gráficas. Então, ele espera que você entenda um contexto geral do que é o Linux, né, do que é o open source, o que é o kernel, etc. E também entra no básico de linha de comando. Então ele espera que você saiba fazer as operações básicas de linha de comando, manipular arquivos, diretórios, né, ver o conteúdo, filtrar o conteúdo, manipulação de processos, né, ver os processos em execução, fazer o básico com os processos, e o básico de administração, né, entender o que é um usuário, um grupo e as permissões ali. Mas é bem básico, tá? Veja que é importante entender, tem muita dúvida sobre a Linux Essentials, né, por ser uma certificação nova. É importante entender que ela não é uma certificação profissional. Ela não vai agregar ao seu currículo mesmo que uma certificação LPI C1 vai. Ela é mais uma certificação de noções. Noções de Linux, noções de linha de comando, tá? É bem noções. Então, um administrador de sistemas, espera-se que o administrador de sistemas saiba muito mais do que é o cobrado na Linux Essentials. Sabe o que é cobrado na LPI C1, por exemplo. Tá? Então, é uma certificação com esse ideal. Né? Então, por exemplo, para quem que é indicado a Linux Essentials? Você trabalha com a administração de servidores Windows e quer ter uma noção de Linux e quer demonstrar que você tem noções de Linux, a Linux Essentials é ok. Tá? Ou você trabalha com vendas de software e quer demonstrar que você tem conhecimentos essenciais em Linux, é uma certificação ok. Tá? Então, essa é a ideia da Linux Essentials. Dificilmente você vai encontrar uma vaga que peça Linux Essentials, uma vaga para administração de sistemas, uma vaga para infraestrutura, para redes, que peça Linux Essentials. Normalmente se parte a partir da LPC1. Tá? Então é isso, a Linux Essentials é uma certificação mais educacional, como ele diz aqui embaixo, para construir confiança, né? Build confidence, para você dar os seus primeiros passos. Né? O que acontece? Muita gente nunca tirou uma certificação na vida e se desafia a tirar, por exemplo, a IPC1. Aí, uma opção é tirar a Linux Essentials também. A Linux Essentials é uma certificação mais fácil, é mais barata também, né? A Linux Essentials é $100 ou 105 dólares. Tá? É uma prova só, de $105, e são 40 questões. Tá? Então, ela é um pouco mais barata, mas ela vai ajudar você a dar esse primeiro passo, às vezes até quebrar o gelo, perder o medo de fazer a prova. Tá? Então é uma opção nesse sentido. Tá? Não vou explorar muito mais aqui em detalhes a Linux Essentials, nesse contexto aqui isso é o suficiente, mas se você tem interesse que eu fale mais sobre a Linux Essentials, que eu entre em mais detalhes sobre isso, deixa um comentário aqui no vídeo que eu faço um vídeo só sobre isso. Tá? Então a gente tem a Linux Essentials e a certificação a seguir é a LPIC1. Tá? É importante notar que a Linux Essentials não é pré-requisito para a LPIC1. Você pode fazer a LPIC1 direto. Né? Na verdade, a maioria dos meus alunos fazem a LPIC1 direto. Tá? Eu mesmo fiz a LPIC1 quando nem tinha Linux Essentials. Então, não é pré-requisito da LPIC1 fazer a Linux Essentials. É ok, é legal que faça a Linux Essentials antes,
para ganhar confiança, para você se acostumar ao formato do exame antes de vir para cá. Mas não é necessário. A maioria dos meus alunos, por exemplo, vão direto por aqui. Tá? Mesmo alunos que não têm experiência em Linux. É comum eles irem direto para a LPIC1. Não há nenhum problema quanto a isso. Tá? Então, o que é a certificação LPIC1? Aqui já é a trilha profissional de certificações da LPI. A LPIC1 é uma certificação de administração de um sistema Linux. Então, ela vai demonstrar, né, ele vai cobrar pela prova, que o profissional saiba administrar um sistema Linux, administrar e gerenciar toda a parte de processos, de arquivos, diretórios, de sistemas de arquivos e partições, a parte de boot, né, o RUB, a inicialização do sistema, básico de segurança, né, segurança do host, e administração de usuários também, né, usuários, grupos, permissões, indo bem mais a fundo do que a Linux Essentials. Né? Então, ele aborda tudo o que é preciso saber para administrar um host Linux, uma máquina, um servidor Linux. Tá? Então, nesse caso aqui, são duas provas. Né? Para você tirar a LPIC1, você tem que passar em duas provas, a prova 101 e a prova 102. Cada prova custa hoje $173. Tá? Eu estou falando aqui os preços do Brasil, né? Porque esse preço varia de país para país. No Brasil são hoje, né, janeiro de 2020, são $173 cada prova. Então são duas provas, passando essas duas provas, aí você recebe a certificação LPIC1. Tá? Então essa é a LPIC1. Seguindo aqui, né, que ele coloca aqui embaixo, né, Unlock Opportunities. Você destravar, você receber oportunidades através dessa certificação. Aqui já é bem comum você ter vagas que peçam a LPIC1. Tá? Você te ajuda no processo de seleção, te destrava portas, né? Até que ele usa o unlock aqui, né? Ele abre portas para você mostrar o que você sabe numa entrevista. Então, já há vagas e empresas que cobram a LPIC1. Tá? Inclusive, tem muito aluno meu que diz: minha empresa está cobrando que eu tire a LPIC1, tá? Para eu conseguir uma promoção. Tá? Ou, às vezes, a empresa fez um contrato de fornecimento de alguma coisa, de um serviço, e exige que os profissionais sejam certificados. E aí você já começa a ter vagas que exigem LPIC1, ou simplesmente que é bom ter. Né? Sempre vai ser bom ter uma certificação, vai demonstrar muito do que você sabe. Tá? Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre quais as vantagens de tirar uma certificação Linux. Vou deixar o card aqui para você dar uma olhada e eu falo um pouco mais sobre as vantagens de tirar uma certificação. Não é a ideia aqui desse vídeo. Depois da LPIC1, a gente tem a LPIC2. Aí sim, para você tirar a LPIC2, você tem que ter uma LPIC1 ativa. Tá? Outra coisa, a LPIC1, a partir do momento que você tira a certificação, ela dura 5 anos. Ela tem uma validade de 5 anos. A Linux Essentials não tem lifetime, que fala, né? Você não precisa ficar renovando ela. A LPIC1, ela tem validade de 5 anos. Para você tirar a LPIC2, você precisa ter uma LPIC1 ativa. Tá? E é a mesma ideia, são duas provas, né, o mesmo valor, $173. São duas provas, e passando nessas duas provas, né, 201 e 202, você recebe essa certificação. Ela já diz aqui, Linux Engineer, né, um engenheiro Linux. Né? O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você precisa conseguir administrar uma ou mais máquinas, né, servidores e hosts, Linux e Windows. Né? Ele fala muito em ambientes mistos também. Então, você vai estudar, por exemplo, aqui, serviços, diversos serviços. Então, servidor web, servidor de e-mail, Samba, né, para integração com Windows e compartilhamento de arquivos, impressoras, DNS, Firewall. Tem vários serviços que são estudados aqui na LPIC2, né, serviços de internet, serviços de intranet. Tá? Então, você precisa saber administrar esses serviços, instalar e configurar esses serviços. E além de entrar em coisas mais avançadas de administração de máquina Linux. Tá? Então você vai ver formas mais avançadas de administrar, de analisar o ambiente, de fazer troubleshooting de rede, por exemplo. Você vai ver como fazer uma compilação de kernel, tá? Então como compilar um software, um programa. Então você vai entrar em coisas mais avançadas da administração e também a parte de serviços. Basicamente, uma das provas é mais focada em conceitos mais avançados de administração, compilação de kernel, etc. E outra prova é mais serviços. Servidor web, servidor de proxy, de e-mail, DNS, Firewall, VPN, etc. Tá? Então essa é a LPIC2. E aí ele já indica aqui, Lead New Projects, né? Liderar novos projetos. Né? Aqui você já deve ser capaz de montar uma pequena infraestrutura de rede, tá? De serviços de uma rede, tá? De uma empresa.
Então você já consegue arquitetar alguma coisa de sistemas e servidores, né? Uma rede aí de servidores. Então essa é a LPIC2. E aí você tem a linha de LPIC3, tá? Aqui na LPIC3, ela vai especificando, né, as coisas. Então hoje são 3 certificações específicas sobre 3 áreas. Cada certificação é uma prova só, tá? É o mesmo valor da LPIC2, mas é uma prova só. E obtendo qualquer uma dessas certificações, né, você recebe a certificação LPIC3. Então hoje você tem a 300, a 303 e a 304. Estou conferindo aqui. A 300 é o que a gente chama de Mixed Environment, que ela vai cobrar aqui, basicamente, OpenLDAP e Samba. Basicamente, a Mixed Environment é sobre isso. OpenLDAP e Samba, ou seja, usar o Linux junto com máquinas e servidores e estações Windows para compartilhar arquivos, impressoras, fazer o login, né, autenticação de usuários, esse tipo de coisa. É mais voltada nesse sentido, essa 300, né, a prova 300. A 303 é segurança. Então, criptografia de dados, de arquivos, VPN, firewall, tá? Tudo o que for mais avançado a nível de segurança. E a certificação LPI 304, que é sobre virtualização e alta disponibilidade, né? HA é de alta disponibilidade. E aqui vai cair, principalmente, ferramentas sobre isso, né? Virtualização, um pouquinho de containers, um pouquinho de cloud e ferramentas e recursos para alta disponibilidade, load balance, failover, esse tipo de coisa. Então, essa é a ideia dessa certificação. Novamente, para você ter a certificação LPIC3, você precisa ter uma LPIC2 ativa, você não pode pular fases nessa parte aqui. Tá? E outra coisa interessante, né? Quando você tira a LPIC2, você estende, por exemplo, você tirou a LPIC2, você estende a LPIC1. Tá? Então, se você faltava 2 anos para expirar a sua LPIC1, você tirou a LPIC2, sua data de expiração das duas estende em 5 anos, tanto da LPIC1 quanto da LPIC2. Da mesma coisa que você tirou a LPIC2, faltava 1 ano para expirar a LPIC3. Faltava 1 ano para expirar a LPIC2. Você tirou a LPIC3, estende todas essas certificações, a 1 e a 2, para 5 anos. Tá? Então, ele vai estendendo essa validade. Né? E, por final, para comentar aqui, a DevOps Tools Engineer. Essa é uma certificação bem recente, tá? Que a LPI lançou, voltado para o mercado, né? Que tem pedido muito coisa sobre certificação, sobre DevOps. E é uma certificação focada, né, como o próprio nome diz, em ferramentas. Tá? Ferramentas utilizadas em uma empresa que tem a cultura DevOps, que usa o processo de desenvolvimento e entrega DevOps. E essas ferramentas são as ferramentas que são usadas em todas as partes do fluxo. Então você vai ver aqui desde Git até Jenkins, containers com Docker, vai ver Kubernetes, vai ver outras ferramentas de containers também, vai ver ferramentas de Ansible, né, de gerenciamento de configuração, de monitoração também, né, gerenciar monitoria de sistemas. Então, as principais ferramentas usadas em todo esse fluxo DevOps, desde desenvolvimento, entrega, testes, até configuração do sistema, né, a parte de um pouco de infraestrutura as code, né, infraestrutura as code, e depois a entrega, né, a parte de entrega e monitoração do sistema. Então, as principais ferramentas em todo esse fluxo. Tá? É uma prova só também, o mesmo valor aqui da LPIC3, $173. E aqui não é pré-requisito, tá? Não é um pré-requisito que você tenha LPIC1. Tá? É recomendado. Tá? Ele até diz aqui, ó, LPIC1 ou equivalente de outras certificações, né? São recomendadas, mas não é um pré-requisito. Ok? Então essa certificação DevOps é uma certificação nova e é bem legal o conteúdo, é bem interessante, vale a pena dar uma olhada. Tá? Ele também entra aqui como Lead New Projects. Além disso, tem uma outra certificação que chama BSD Specialist, tá? Que é uma certificação voltada para a mesma ideia da LPIC1, mas mais voltada para sistemas BSD, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, para profissionais que trabalham ou precisam demonstrar expertise em sistemas BSD, tá? Uma variável aí do Unix. E tem a certificação, não está aqui nessa apresentação, mas está lá no programa do site da LPI. Outros pontos importantes, né? A LPI está trabalhando para desenvolver novas certificações
nesse nível aqui, educacional, por exemplo, certificações focadas em open source, né, em projetos open source, algo um pouco mais teórico, certificações na área de segurança, um pouco mais essenciais. Então, devem sair novas certificações nessa área aqui, para a LPI, né, em fins educacionais, digamos assim. E a LPI também está trabalhando para desmembrar essa certificação LPI C3 304 aqui, que hoje é sobre virtualização e alta disponibilidade. Então eles querem fazer uma só para alta disponibilidade e uma só para virtualização e containers. Vai ser mais focado em virtualização, containers e cloud. Então vai ser uma certificação, isso aqui vai virar duas certificações mais específicas. Tá? Hoje cobre duas em uma, né? Essa aqui vai virar duas certificações. Que é bem legal, a LPI está sempre vendo o que está sendo usado no mercado, as demandas e atualizando os conteúdos. Eu acredito, não tem nada oficial, mas eu acredito que deve sair esse ano, em 2020, essas novas versões da LPI C3. Tá? Essas daqui da educacional, não sei se ainda sai esse ano. Já não tem muito detalhe, informação sobre isso. Ok? Eu vou abrir aqui o site da LPI para a gente ver no site da LPI onde a gente vê essas informações. Tá? Bom, então eu estou aqui no site da LPI. Se você acessar aqui ó, em certificações, tá? Você vai ter aqui as Essentials, né? Linux Essentials, as profissionais Linux. Aqui, no meu caso, já está em português, né? Então, se selecionar aqui, por padrão vai estar em inglês, em Select Language. Então, você tem inglês, mas se quiser colocar em português, basta colocar aqui português. Vou deixar em inglês mesmo. Certificações essenciais, né? A Linux Professionals, né? De profissionais Linux, LPC 1, 2, 3, né? 300, 303, 304. Não estão as novas ainda. E aqui as Open Technology, né? Tem a DevOps Tools Engineers e a BSD Specialist. Aí as novas certificações, não tenho certeza se vão sair aqui em Essentials ou se vão ser Open Technology, né? Mas devem sair novas certificações aí. Se você clicar aqui em View Summary of Certifications, né, ele vai trazer uma explicação melhor de cada certificação aqui. Vou colocar em português. Ele mostra aqui a tradução, né? Então tem a Linux Essentials, DevOps Tools Engineers, a BSD Specialist, LPC1, né? O que é, para quem é voltado, LPC2, 3. Então é interessante dar uma lida aqui. Se quiser ver mais detalhes, é só clicar aqui. Tá? Aqui ele está mostrando $200, mas esse é o preço nos Estados Unidos, tá? No Brasil é mais barato um pouco. Então tem as diferenças de preços por localidade. Bom, então essa é a trilha de certificações. Acho que é interessante ter a ideia dessa trilha, como funciona, como a LPI organiza isso, tá? O papel de cada uma, entender aqui a certificação Linux Essentials, que é a LPI C1, a diferença, né? Se quiserem, deixem um comentário aqui que eu faço um vídeo mais específico sobre isso, sobre a Linux Essentials. Tá? Mas é importante notar a diferença, tá? Não adianta substituir a Linux Essentials pela LPI C1 porque é mais barato. A LPC1 você precisa de duas provas de $173. A Linux Essentials é uma prova só de $100. Mas se você quer trabalhar profissionalmente com Linux, com LPC1, com administração de sistema, suporte, não faz o menor sentido você trocar a LPC1 pela Linux Essentials porque é mais barata. Né? Não faz o mesmo sentido. Né? Ela não vai ter muito valor profissional para você. Tá? Na verdade, não vai ter praticamente nenhum valor profissional para quem trabalha com administração de sistemas Linux. Começa a ficar interessante a partir da LPC1 aqui. Tá? Mas o que não quer dizer que a Linux Essentials seja ruim. O programa da Linux Essentials é muito legal. Eu tenho um curso que chama Primeiros Passos no Linux. E eu fiz o conteúdo desse curso baseado no programa da Linux Essentials. Então, cerca de 70%, 80% do curso é baseado aqui na Linux Essentials. Um curso introdutório. Então, eu acho muito legal o conteúdo da Linux Essentials, mas ela não substitui a LPC1. Ela é uma entrada. Tá? Algo para você, como ele diz aqui mesmo, build confidence, criar confiança, quebrar o gelo para tirar uma certificação. Okay? E a partir daí você segue a sua evolução aqui no Linux. Eu preciso obrigatoriamente tirar LPI C3? Não. Você pode parar na LPI C1, na LPI C2, pode fazer a DevOps. Depende da sua carreira, do que você quer, das oportunidades que você tem na área que você trabalha. Tá? Então, cada profissional vai usar isso aqui de uma forma diferente, tá? Bom, pessoal, então é isso. Queria mostrar aqui hoje esse programa de certificações da LPI, a trilha de certificações da LPI.
Se quiser que eu explore com mais profundidade algum assunto específico, deixa um comentário aqui que eu vou atrás do conteúdo e compartilho com vocês por aqui. Ok? Então por hoje é isso. Muito obrigado, até a próxima.